Vamos hoje falar sobre culpas, remorsos, arrependimentos. Esse estado sentimental que nos deixa em baixa e sofrendo e piorando e muito a qualidade de nossa vida. Será que vale a pena? Será que não há uma forma mais interessante de nós cuidarmos de nossos dramas internos, de todas as nossas coisas do passado? Vamos agora conversar sobre isso, porque nós estamos realmente necessitados de tranquilidade, de serenidade, de consciência tranquila. Isso é o que nós precisamos conseguir. Não importa nada que a gente tenha feito em tempos passados. Primeiro eu quero desejar que a Terra esteja em paz, hoje e sempre e para sempre. Quero desejar que cada um de nós, então, tenha essa adesão, né, pela paz dentro de si, pela paz na sua família, na sua comunidade, que deseje ser este ser pacífico, positivo, forte, que olha para a realidade com olhos de quem quer melhorá-la, né? E não atrapalhá-la. Algumas coisas lá do nosso passado ficam nos atormentando, né? E há um motivo, naturalmente, nós somos seres imperfeitos e nós fazemos sim coisas que não deveríamos fazer, que nem sempre são as melhores, mas que podemos, então, começar a ver, mas a ver com olhos carinhosos e amorosos pela nossa pessoa e com desejos de fazer transformações. Vocês acreditam nisso? É possível a gente mudar um estado mental? É possível a gente curar todas essas coisas do passado? Será que é mesmo? Enfim, isso é uma escolha que nós vamos fazer e o nosso trabalho começa aqui. Mas primeiro nós vamos pensar um pouquinho ou comentar um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento humano, né? Porque quando o ser humano ganhou a mente, ele era ainda uma criança com essa mente. Era a primeira vez que o ser tinha a habilidade de se entender como alguém separado da divindade, separado entre aspas, né? Porque quando ganhou a mente, que ele começou a pensar e então a perceber sua existência, ele acho que começou a se esquecer que tinha alguém extra, né? Ou que tinha uma realidade maior. Mas natural, porque se nós não temos conhecimento de algumas coisas e nós estamos experimentando e desenvolvendo essa coisa, naturalmente nós vamos errar, não é verdade? Aí, então, é que as coisas começaram a acontecer. Então, imagina a criança quando nasce, que é um papelzinho em branco, ela ainda não sabe o que é bom, o que é ruim, ela vai aprender fazendo. Então ela sabe que se correr demais ela pode cair, se um chão estiver molhado ela pode escorregar, né? Objetos pontudos podem ferir. Com o tempo ela vai fazendo essas experiências e tirando suas conclusões. Aí imagine então a humanidade com uma mente, né, uma capacidade de pensar e de olhar para as coisas, entender coisas diferentes, e as pessoas com suas necessidades para serem satisfeitas, né? Então imagine que ali no começo, uma humanidade ainda meio selvagem, né? Não era assim que fazia, matava para comer, né? Matava o marido para pegar a mulher. Então essas coisas elas vêm desde muito tempo atrás, não é? Deixando marcas, deixando sofrimentos nas criaturas humanas que não souberam lidar com isso satisfatoriamente. Mas acontece também que em determinado momento houve aí também uma desarmonia, né, até no cosmos mesmo, e
a humanidade, então, ela passou a ser controlada por outras inteligências que sabiam mais do que ela, né? Então foi fácil dali para frente, né? Porque você pega uma mente que ainda não está muito desenvolvida, você ilude essa mente, você manipula essa mente e faz com que aquela criatura, ela seja uma criatura medrosa, ela seja uma criatura rude, né, e agressiva, e assim foi feito, né? Assim, o que acontece, né? Uma pessoa que não é ignorante, não tem conhecimento de si, não tem conhecimento da evolução, não tem conhecimento de como as coisas funcionam, como que é a questão do pensamento, do sentimento, da ação, a pessoa não sabe nada disso. E ela então é estimulada a viver somente para esses aspectos materiais, né, do dia a dia, que é a sobrevivência, a manutenção da espécie, né? Conforme eu tenho sempre sinalizado isso para vocês. Por quê? Porque é preciso que a gente tenha bem claro, né, mas muito claro, o porquê das nossas situações. Então, se eu pego um carro que eu nunca vi antes, eu nunca dirigi um carro, e eu acho um carro e vou ali e vou por ensaio e erro fazer esse carro funcionar, é evidente que eu vou cometer muitas barbeiragens, né? Como a gente falava antigamente, chamava a pessoa de barbeira. Claro, óbvio, né? Porque quando a gente não tem a habilidade, a gente é, então, um motorista inábil e fazemos muitas coisas ruins, né? Muitas coisas erradas. Isso se deu no nosso desenvolvimento. Então, quando houve aí um domínio interessado e, como que a gente fala, mal intencionado, né, sobre a humanidade, o intuito era fazer com que essa humanidade, né, ficasse sempre pobre, sempre ignorante, né? E por quê? Porque assim ela viveria somente nesse nível inferior e geraria uma prole grande. Então essas inteligências que se serviram da humanidade e a escravizaram, e assim está até hoje, que fizeram? Fizeram isso, deixaram as pessoas ignorantes, iludidas com riqueza, né? Com bebidas, o pão e o circo, que é muito falado hoje. Então a gente distrai a criatura, dá para ela diversão, como a gente tem carnaval, né? Como a gente tem as baladas aí, como a gente tem toda essa sorte de atrativos e que a juventude então ela adora e começa a aderir, né? Esses carros com escapamento barulhento e rebaixados, né? E aquelas músicas e aquelas roupas, tudo no sentido de mostrar que tem alguma coisa, no sentido de conquistar alguém, de seduzir, não é? E a humanidade então veio assim. E aí nessa coisa de conquistar, de seduzir, de abusar, né? Os sentimentos foram sendo cada vez mais pisoteados, né? As pessoas cada vez mais oprimidas. Então hoje o que a gente tem? Corações repletos de mágoas, de culpas, né? De arrependimentos, de remorsos, de medos, sobretudo de medos, e as pessoas rodam, fazem, como a gente fala, ralam, e não saem do lugar. Então, quando nós começamos a entender um pouquinho desse funcionamento, que nós percebemos, né, que a questão é a ignorância, que nós não fomos ensinados, né, que nós temos dentro de nós a capacidade do Criador, que é de criar também, então seríamos, nesse caso, co-criadores, e em conhecendo essas habilidades, nós poderíamos criar, então, uma vida maravilhosa, né, cheia de bênçãos, de benesses e de conforto para toda criatura. Mas, no entanto, como uma elite mantém todo esse grupo bem grande, humano, escravizado,
E então essa humanidade não pode crescer. Agora vocês imaginam que hoje a gente se dá conta então de que a gente está dessa forma, machucado, né, cheios de ansiedade, de pressão alta e de enfermidades que não se curam, né, que necessitam de tratamento contínuo. E a gente vai observar então que foi feito um esquema para a gente não se curar de verdade. Então nós somos condenados, né, a sofrer até o fim dos nossos dias com tratamentos que são só paliativos, não nos curam de verdade, e nós precisamos de compreender isso. Eu não estou, como sempre eu falo também, renegando, né, esse tipo de tratamento, muito ao contrário, sempre que eu preciso eu realmente utilizo e agradeço. No entanto, nós precisamos despertar para uma forma mais consciente e verdadeira de nós nos curarmos. Mas o que acontece, né? Então, a gente está sendo uma humanidade que foi aprisionada, que não se deu conta disso, e que quando a gente fala, ela se aborrece porque as pessoas gostam do pão e do circo. As pessoas não querem abrir mão, né, dessas coisas que as distraem, né, como se prepara um carnaval durante todo um ano, e tudo aquilo com aquele nível muito inferior, né, de conduta e de imagens e de sons, enfim, estamos aprisionados e não queremos sair de nossa prisão. Assim fica complicado, né? Então, minha amiga, boa noite, que bom que você pensa isso, e sei que muitas pessoas estão acordando para essas coisas. Então, se eu digo também essas coisas, não é para a gente se revoltar contra o sistema, porque não vai adiantar nada, não é para a gente começar a jogar bomba em governante, porque também não vai adiantar nada, não é por aí, né? A questão é a consciência. Então, eu era recém-formada, né? Eu me lembro que tinha uma frase que me chamou muita atenção e nunca mais eu esqueci, que era assim, tipo assim, não vou lembrar exatamente, mas o conteúdo eu me lembro. Se eu me encontro comigo, né, se eu me encontrar comigo mesmo, assim que eu me encontrar comigo, vai depender de mim se este foi o pior ou o melhor dia da minha vida. Então, quando eu der de cara comigo, com a minha realidade, com a minha ignorância, ou o contrário, com a minha divindade, então esse dia vai ser o pior ou o melhor. Aí o que vai acontecer? Nós vamos dar de cara primeiro com a sombra, né? Nós vamos dar de cara primeiro com as dores. A gente vai começar a se conscientizar que, puxa, não consigo dormir mais se eu não ficar tomando um remedinho, não durmo. Isso não tá legal, né? Nossa, mas eu não consigo curar minha pressão alta se eu não tomar um remedinho, não me curo, e vai por aí afora, né? Então a gente começa a se questionar, poxa, que vida é essa? Vale a pena? Será que eu quero continuar vivendo desse jeito? Então muita gente começa a perder o sentido de viver, né? Porque está aí bastante envolvido, emaranhado com essas situações que não são resolvidas, né? E não tem outro jeito. Se a gente não sair dessa ignorância que nós temos a respeito da nossa pessoa, do nosso funcionamento, nós não vamos conseguir, então, passar de ano, ou seja, vencer essa etapa que a Terra está nela agora, né, que é o final de um ciclo, que é o ciclo mental, e a gente está passando para o ciclo espiritual. Mas no ciclo espiritual, né, não vai dar para carregar mágoas, culpas, medos, arrependimentos, não vai dar para carregar nada disso para o outro lado, porque o outro lado é muito feliz. No outro lado não existe nada disso. O outro lado que eu estou dizendo não é o outro lado da vida, morri e passo para o outro lado, não. Tem o lado da sombra e o lado da luz, né? A gente vai passar para o lado da luz. A luz está cada vez maior sobre a Terra e o que acontece? Faz realçar a nossa sombra.
Então as coisas estão num reboliço que todo mundo está reparando, né, e se conscientizando. Tudo isso que está acontecendo aí está mexendo profundamente conosco. Então, o que acontece? Né? Como eu atendo pessoas e como a gente também acompanha pessoas que atendem pessoas e pessoas que passam conhecimento, o que a gente fica vendo? Essas sombras estão supitando, né? Porque a luz ela vem de dentro para fora, muita luz, né? Que a gente está sendo envolvida, né? E nós estamos sendo alcançados por muita luz que vem de dentro para fora, então não tem como essas coisas ficarem escondidas mais. E aí, o que acontece? Como a pessoa falou para mim, nossa, quando eu era jovem, eu era bastante sedutor e eu não tinha muitas medidas para seduzir as garotas, fossem novinhas, fossem mais velhas, mulheres de uma forma geral, né? Então eu não tinha escrúpulos e a pessoa estava atormentada com isso, bastante atormentada. Assim, mexe demais com a gente quando vem as lembranças, né? Mas lá naquela época a pessoa não estava preocupada com isso. Era para viver a vida, não é? Isso daí, se a gente puser 30 anos para trás, que os hippies começaram a pregar amor livre, sexo, drogas, né? Rock and roll. Não sei se vocês, os de pouca idade, nem sei se sabem que são hippies, mas os da meia idade aí sabem, né? Então, o sexo livre, tudo à vontade, tudo liberado, veio a pílula liberou então isso demais, né? E aí essa pessoa, né, com quase 70 anos, olha para trás e começa a se dar conta de como foi que se comportou. E a consciência começou a doer. Olha, Márcia, hoje estou me questionando muito o que estou fazendo aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Colocando o caso deste senhor, né? Puxa, o que eu vim fazer aqui que eu me perdi e fiz aquelas coisas todas e hoje eu me cobro, né? Porque a vida do jeito que está, ela está sem sentido, não é verdade? Então, nós estamos... nesse momento mesmo de nos perguntar o que nós estamos fazendo aqui, né? Vale a pena viver desse jeito, com meu coração amargurado? Eu me lembro daquilo que eu falei e fico culpada, eu me lembro daquilo que eu ouvi e que eu acabei respondendo dessa forma, ou tendo uma atitude drástica e quebrando como é que a gente fala? Chutando o balde, né, e resolvendo a situação com violência. Aí começam os remorsos, nossa, eu fiz um aborto, nossa, eu não cuidei dos meus pais, eu coloquei no asilo. Ali na frente, a gente começa a se dar conta de que não fez assim muito bem, né? E aí, eu estou fazendo o que aqui? Que eu vivi minha vida fazendo essas coisas e agora eu não suporto lembrar que eu assim fiz. Dói demais, né? Então a gente vem, culpa, minha culpa, minha culpa, minha culpa. Eu cresci numa religião que ensinava a bater no peito e falar minha culpa, minha culpa, minha culpa. Né? Então a gente tem que se acusar de que eu fiz isso e tenho que me culpar e ainda me condenar, né? Que coisa, então eu vou ficar culpada a vida inteira carregando uma cruz? Gente, nós temos que parar com isso. Então nós temos que nos conscientizar que a divindade não quer ninguém culpado, não. Vocês sabiam que quando nós nascemos aqui, nós estamos num mundo dual, né? O mal e o bem, e tudo nós podemos fazer. Eu venho comentando isso, que tudo nós podemos. Hoje nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Então, como a gente tem a mente, né? Somos senhores de nossa vida aqui material e nós podemos escolher viver o que quisermos, nós começamos então a escolher o que quisermos.
Aí vamos dizer que eu tenho 16 anos e eu quero viver minha vida, e aí eu engravido, e aí eu vou lá e faço um aborto e nem estou aí com nada disso, porque eu não me conscientizei, né? Eu estou vivendo apenas os aspectos materiais da vida, buscando prazer e buscando eliminar a dor. E nos foi ensinado que eliminar a dor é por um remedinho, né? E o remedinho não cura o sentimento. O remedinho só vai nos atrapalhar no nosso sistema neurológico, né? Mas, muito bem-vindo, Deus me livre de fazer uma cirurgia sem um anestésico, né? Tá tudo certo, mas vamos subir um degrau, Aí, nesse tempo agora, a gente se conscientiza que as coisas estão realmente feias, né? E a gente está sendo muito apertado, né? E toda hora a nossa consciência tendo lembranças do passado mal resolvidas. Aí entra então a questão das culpas, dos remorsos e dos arrependimentos que nós vamos tratar hoje. Essas coisas ficam nos martirizando. Então nós entramos para o automartírio e não queremos sair dele. Parece que a gente gosta do automartírio, sabe? Eu concordo que a cura passa por a gente cuidar dos nossos sentimentos. Exatamente, não é? Porque se é do pensamento para baixo, né? Do pensamento para o sentimento, para as nossas ações e para o nosso caminhar na vida, a cura também tem que vir de cima para baixo. Vocês concordam? É isso mesmo, né, Raquel? Então, se eu estou tranquila aqui, de repente eu lembro lá do passado, vamos dizer que eu teria feito um aborto. Aí eu me lembro desse aborto e começo agora com essa idade, começo a avaliar que aquilo não era certo, eu tirei uma vida, né? A gente começa a buscar terapias que vão nos libertar, não é? Assim, pegando o caso aqui meu, se eu tivesse lá atrás feito um aborto, graças a Deus não fiz, né? E senão eu não ia me aguentar mesmo de culpas e de remorso. Mas aí hoje aquilo vem na minha cabeça, começa a vir e não me deixa em paz. E começa a vir na cabeça de vocês e também não vai deixar vocês em paz. Porque nós não podemos continuar a vida daqui para frente com esses estados emocionais negativos, né? A divindade não condena ninguém. No entanto, nós aprendemos que é o prêmio e que é o castigo. Errou, vai para o inferno, né? Castigo, a vida eterna. E acertou, céu, a vida eterna. Será que é isso mesmo? Então, ou não, né? Aí, nós precisamos de ter a inteligência, a perspicaz, falar, pô, esse assunto está me incomodando demais, eu vou encarar esse assunto, né, Márcia? Vamos divorciar, mas antes de divorciar, vamos encarar esse assunto. Peraí, esse assunto é um monstro aqui dentro, né, dilacerando o meu peito, dilacerando o meu coração, mas eu não quero isso para mim mais. Afinal, todo mundo faz aborto? Ah, todo mundo faz aborto, mas só porque todo mundo faz, eu vou fazer também? Só porque todo mundo fez e não está nem aí, eu vou continuar nem aí, né? Mas então, é para eu me culpar? Minhas culpas procedem de ser filha de mãe narcisista e cuido dela. Mas ela nunca gostou de mim e fiz aborto e já resolvi essa parte. Pois é, né? O próprio Jesus, ele falava assim, se meu pai não te condena, nem eu vou te condenar. Vai e não voltes a pecar. Opa, gente, que esplendor, né? Ah, eu fiz isso, gerei sofrimento para mim, para os outros, e agora isso me dói terrivelmente. Que bom, eu estou percebendo que um dia eu fiz algo que machucou alguém, que machucou a mim também, né? Pegando o caso lá daquele senhor, eu disse a ele, tudo bem, né? A gente fez essas coisas, você fez essas coisas, todo mundo fez um monte de coisas, mas qual que era a consciência lá naquela época, né? Qual que era a consciência que a gente tinha? Nenhuma.
né? Nenhuma. Então a gente era uma criança experimentando a vida. Então Deus não vai cobrar nada de ninguém, que a gente está experimentando as coisas aqui na Terra. Porém, existe uma lei que regula isso, não é? Se eu mexo com fogo, eu me queimo. Aí eu aprendo que eu não vou mexer mais com fogo, não é? A minha culpa é não conseguir deixar ela. Então, isso aí é que é belo, é a gente olhar as nossas culpas, aquele senhor com as deles, eu com as minhas, cada um com as suas, não é? E assim a gente vai analisar nossas culpas. Puxa, hoje eu estou aqui com meu coração dilacerado, estou triste até a morte, porque eu fiz aquilo lá atrás. Não consigo aceitar, né? Então o que eu preciso compreender? Assim, não foi a melhor coisa a ser feita? Foi? Não, não foi, né? E você fez com a intenção de gerar sofrimento para outra pessoa, para você? Não, eu estava apenas vivendo e foi o jeito que eu achei de resolver minha vida. Foi o jeito que eu achei de resolver minha vida? Foi. Então, ótimo, eu resolvi naquele dia. Foi o melhor jeito? Não, mas lá naquele dia eu entendia isso? Também não. Hoje eu entendo isso. Então hoje, com a minha idade, com a minha maturidade, eu vou olhar para mim, não é me cobrando, me culpando, e me martirizando e me penalizando, não é? Eu vou olhar para mim com carinho, com olhar de pai, com olhar de mãe, né? E vamos fazer que nem o Cristo. Se meu pai não te julga e não te condena, não sou eu que vou te julgar e te condenar. Então eu vou me compreender. Lá naquela época em que eu não tinha maturidade para compreender todas as circunstâncias e as situações que me levaram a isso, então eu posso me perdoar, porque eu fui um ignorante, uma ignorante, não é? Então, pense bem, né? No caso do Senhor, havia, então, em vigência na terra, todos os filmes de Hollywood, aquela televisão dentro de casa, e bebida, e cigarro, e charme, e sedução, e tudo aquilo, e todo mundo embarca de colher, de bandeja, né? Todo mundo, como a gente fala, enfia a cara, né? E vai movido pelas circunstâncias. Quando a gente é movido pelas circunstâncias, só é movido pelas circunstâncias porque a consciência ainda não mostrou, não é verdade? Eu hoje lido com a culpa, com o erro de uma forma natural, buscando aprender e corrigir, mas não me condeno mais. Então, Raquel, você descobriu a pólvora, né? Você descobriu o ponto-chave, que é se compreender. Porque se nós analisarmos as situações, eu venho falando isso também com vocês, vou repetir sempre, porque a gente só melhora quando compreende como as coisas funcionam, né? Nós viemos sendo pressionados por um poder, né, dominador e nos estimulando para viver só as inferioridades da vida, que é comer, beber, transar, né, e ralar para conseguir a sobrevivência, ralar no trabalho. Então não nos foi dado não nos foram dados ensinamentos que nos libertassem. Muito ao contrário, porque se nós nos libertamos, quem que vai nos dominar? Se eu resolvo que nunca mais eu ponho uma gota de bebida na minha boca, ninguém vai me forçar, então eu já deixo de ser aquele inocente útil, eu já paro de dar lucro a uma empresa por meio de bebida, por meio de cigarro, né? Parei de fumar, fumei durante 20 anos, parei de fumar, minha consciência me ajudou a sair daquela prisão que nos foi imposta, mas nos foi imposta sorrateiramente, subliminarmente. Assim nós precisamos estar atentos com as manipulações, né? Eu também já tenho um novo olhar para o meu passado. Nossa, que glória, minha amiga, é isso aí.
E com a sua ajuda eu estou aprendendo a não condenar os outros. Belíssimo, Raquel, belíssimo, uau, gente, é isso que esse momento está pedindo de nós. Vamos olhar o nosso passado como uma série de circunstâncias em que nas quais nós fomos envolvidos sem ter muito preparo, né? Sem ter uma consciência desenvolvida para fazer críticas, para ter o senso crítico, fazer avaliações, ter o discernimento. Portanto, nós fomos numa onda conduzida com muita inteligência, com muita estratégia, para que a gente jamais despertasse, cada vez submergisse mais naquele submundo, não é? E perdêssemos o controle de nossa vida. Então, nada melhor do que medo, culpa, né? Remorso, ficar batendo aquilo, batendo, automartírio, a gente não sai disso, e a gente não respira o ar fresco da luz, da glória, né, da saúde, da alegria, do contentamento. A gente nunca vai ser uma pessoa afortunada continuando nesse esquemão. Então, qual que é o nosso desejo? É a gente compreender que nós fomos aprisionados pela mente. Pela mente, não nos deixaram, não deixaram que a gente fosse iluminado, né? Que a gente compreendesse como é o funcionamento das várias dimensões, que tem o pensamento, que tem o sentimento, que tem o corpo físico, né? E a realidade acontecendo. Tudo começou num pensamento. Todo mundo já ouviu falar em Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? É o pensamento, né? Que é a quarta dimensão. É essa dimensão que produz a realidade. Então, se aqui no meu pensamento tem, eu sou péssima criatura, eu sou uma bandida, eu sou uma bruxa, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu abortei, eu não sou digna de nada, eu não sou digna de ninguém. Então fica essa ladainha aqui, né? E aí nossa realidade, qual que fica? Tristeza, e a gente vai empobrecendo, vai definhando, depressão, né? Suicídio. Olha que caminho fácil, né? Mas a glória pode começar de cima, deixa o Espírito Santo inspirar, né? Mas se o Espírito Santo chega e fala assim, sorria, a vida é bela, aí o coração está constrito, fala assim, bela só se for para os outros, porque para mim é uma porcaria, não é isso que a gente faz? Então, o nosso coração, do jeito que está, ele não recebe essa luz que a gente chama do Espírito Santo. Eu não gosto muito de usar a linguagem religiosa, porque muita gente não gosta. Mas, como todo mundo, a maioria usa essa linguagem, é bom para a gente explicar o que foi passado lá com essa linguagem, mas que não nos esclareceu, né? Então, a gente fica rezando para o Espírito Santo, quer que o Espírito Santo venha, mas se vem um pensamento inteligente e bom aqui, o nosso coração não aceita, não acredita. Aí, então se imagina que eu fiquei sozinho, eu enviuvei e estou me sentindo só e gostaria de ter um novo casamento, mas aí o Espírito Santo pode me inspirar, né, de ir a algum lugar, de visitar tal pessoa, e aí eu não vou. Eu não sigo. Por quê? Porque eu estou triste, porque eu acho que eu não sou velha, como é que eu vou arranjar gente, né, que vai gostar de mim, que eu estou cheia de ruga, que eu não sei o quê. Então, se a gente tiver com sentimento ruim, a gente nunca vai se abrir para pensar coisas boas, né? Isso, cada um fez o que deu conta, né? Cada um fez o que deu conta. E aí, se eu olho para trás e fiz o que dei conta, o meu sentimento melhora. E eu já fico mais tranquila, afinal, eu dei o melhor de mim. Aí, se eu penso que eu dei o melhor de mim, porque eu compreendi isso que você falou, né? Cada um fez o que deu conta, não é? Então, eu começo a aliviar meu coração e começo a abrir para ideias boas virem, e eu sentirei mais paz, mais força, mais firmeza e vou ter uma ação melhor, né? A minha irmã uma vez reclamou, né, da minha mãe para ela
E a minha mãe falou assim para ela, olha que resposta sábia. Mas olha aqui, lá na minha época não tinha televisão igual agora tem. Lá na minha época não tinha revista igual vocês têm, né? Lá na minha época era tudo escondido, né? Não tinha lições feito vocês têm hoje de todas as coisas, né? Então o que ela quis dizer? Eu dei o melhor de mim, eu fiz o que minha mãe me ensinou. Ela falou isso, eu fiz o que minha mãe me ensinou. Então as pessoas dão o melhor de si, né? Mas as pessoas não gostam da linguagem religiosa porque colocam a religião como algo equivocado e que aprisiona. E aí a gente não consegue lidar com a religião. Pois é, Raquel, então já que a gente está comentando sobre isso, essa é a verdade, porque as religiões também, elas nos aprisionaram. Um dia eu compreendi isso. 30 anos para trás, eu comecei a reagir com aquelas cenas de crucificação. Gente, eram 40 dias festejando crucificação, até a paciência, até teatrinho de criança de 2, 3 anos, encenando crucificação. Ué, para com isso, né? Aquilo me incomodou terrivelmente, foi a primeira vez que eu me conscientizei que a gente era doutrinado para carregar uma cruz. Que sofrer é que leva para o céu. Mentira! Isso é da igreja, isso não é do Cristo, né? Não é sofrer que leva para o céu. O que leva para o céu é contentamento, é alegria, é boa ação, é felicidade, é uma mente afortunada. Não é carregar a cruz, não. Então, se eu tenho a minha cruz, as minhas culpas, os meus erros, o que eu vou fazer? Vou falar, não, errei ali. Gente, mas eu fui uma bandida, né? Que bandida que eu não acredito que eu tive coragem de fazer aquilo, de falar aquelas coisas para minha mãe, não é? Ou para o meu pai, ou para o vizinho. Não é assim? Então a gente olha para trás e compreende a nossa pequenez. Isso é belo demais. Isso é o que é necessário. Então não tem que carregar a culpa. Eu tenho que entender, nossa, foi mal mesmo. Então tá, aí vamos pegar a questão da consciência, né? Quando a consciência apita, vamos dizer assim, então vamos dizer, matei a vizinha, né? Que a vizinha saía com meu marido, então matei a vizinha. Aí a minha consciência um dia me cobra, não, que ideia a minha, onde que eu estava minha cabeça, eu precisava de tudo isso, né? Aí eu começo a entrar naquele martírio, porque imagina, eu matei, porque eu matei, e agora eu vou para o inferno, então fica um martírio, né? E aí, será que a minha consciência, quando me alertou, nossa, olha o que eu fiz, foi para eu entrar em martírio? Ou ela veio dizer assim, minha filha, pegou mal, né? Foi mal, não foi, minha filha? Hein? O que você acha do que você fez? Será que é por aí? Será que não tinha outro jeitinho? Não? Será que não poderia dialogar? Né? Isso é o que a divindade veio fazer, né? Isso é o que a consciência veio falar para nós. O que acontece? A consciência vem e põe o dedo ali na ferida, né? A sombra supitando. Matei a fulana. Nossa, que ideia a mim. Onde que eu estava com minha cabeça? Você faria isso hoje? Eu posso perguntar para mim mesma, aí eu vou falar, nunca mais, jamais farei isso. Aí entra o arrependimento, onde que eu estava com a minha cabeça, jamais farei isso novamente. Não sei como que eu tive essa coragem, nunca mais terei. Então ali vem uma promessa, né? Uma promessa bonita, um jeito novo de ver as coisas, de ver a vida, e aí a gente se enche de coragem para dialogar, né? Ou para deixar para lá. Aí então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar, né, aquele povo familiar, né, seja lá quem for, vou me desculpar. Ou então, né, eu posso fazer de outra forma. Por exemplo, um dia nessa época eu frequentava a igreja messiânica e a gente ministrava o jorei, né, que é impor as mãos, e vinha uma senhora sempre com os pés enfaixados, entrava dia, saía dia, aquela mulher com os pés enfaixados, e eu ministrava o jorei para ela. Um dia veio na minha mente assim, de falar com ela,
olha, faz uma coisa, compra assim uns sapatinhos ou uns chinelinhos, né? Quando você vê uma criancinha com o pezinho no chão, dá um sapatinho para ela, nem que seja uma havaiana, né? Me veio na mente isso, quer dizer, uma intuição. Então, o que será que aquela criatura, quando ela nasceu, ela veio com a possibilidade, então, de resolver essa questão de feridas nos pés? Né, que eu venho comentando com vocês que a gente nasce com uma série de coisas do passado para resolver. Então, me veio também depois, mais à frente, né? Porque antigamente, sabe que senhores de escravo, ou até as senhoras, né, dos senhores de escravos, quando pegavam os escravinhos, crianças, roubando fruta, pegando essas coisas, elas punham para andar em brasa. Então, imagina que essa criatura nasce para redimir isso que não foi resolvido lá, né? Então, é uma mancha, uma ofensa tão grande, né, ao todo, é um prejuízo que causa ao todo. O todo jamais vai se sentir prejudicado, mas nós causamos os prejuízos quando geramos sofrimentos. Aí a criatura nasce com umas coisas do pacotinho para resolver, era aqueles pezinhos, né, machucados, e ela com aqueles pés amarrados. Nunca mais eu vi a pessoa, eu não sei se seguiu a orientação ou não, que tudo é intuição, a pessoa também não é obrigada a acreditar em nada, não é? E aí a gente não sabe. Mas isso tudo para ilustrar que nós não precisamos de ter, então, essa questão de ficar padecendo doenças no corpo. E poderíamos ser pessoas caridosas, né, generosas, passando alguém ou algum pedido de ajuda que nos chegue, a gente, então, ajudar. Outro pedido de ajuda, então, ajudar como pode. Como pode? É o suficiente, porque se eu amenizo um sofrimento hoje, eu curo aquele lá de trás. Então, exemplo, você que falou que fez um aborto. Fiz um aborto. Como se redimir? Você pode adotar uma criança, né? Não quero adotar uma criança? Não tem importância. Você pode ser madrinha, né? Adotar como madrinha uma outra criança. Você pode fazer enxovalzinho de bebê para doar. Sabe, há muitas formas que a gente tem de repor, né, de curar uma dor que a gente causou no universo de alguma forma. Isso é o importante. Então a culpa não é para a gente se martirizar, é para a gente falar, nossa, foi mal, jamais repetirei isso e agora graciosamente eu quero compensar o universo por esta questão que eu fiz, que foi desarmoniosa. E se eu trago uma coisa em mim que eu não consigo identificar como tendo sido desta vida, que pode ser então que eu trouxe no meu código genético, no meu pacotinho, a única solução, ou a melhor, é desenvolver as atitudes amorosas, as atitudes justas, né? Ser uma pessoa justa, com atitudes justas, fazendo o bem sempre, falando o bem sempre, né? Procurando viver com alegria, com contentamento. O que nos custa, gente? É muito melhor viver alegre do que viver triste. Como que a gente não descobriu isso ainda? A gente precisa se alegrar por todas as circunstâncias, até pelas culpas, pelos remorsos. Então, o arrependimento, no caso aqui, ele é um pouco melhor, né, do que a culpa e do que o remorso, porque o arrependimento nos faz mudar de vida, né? A gente fala, nunca mais farei isso, nunca mais eu piso lá, nunca mais, né? Então, nunca mais, a gente faz promessas boas para o futuro, não é verdade? Então, pessoal, depende de nós, né? Que o dia que a gente se encontrar conosco,
ele seja o pior dia ou o melhor da nossa vida. Vamos fazer com que ele seja o melhor. Cada coisinha que vier, cada tormento, cada culpa, cada remorso que chegar em nossa consciência hoje, vamos agir dessa forma. Opa, muito obrigada, veio trazer para mim esse entendimento que eu quero agora reequilibrar, quero consertar essa situação. E aí, este conserto, ele vem via intuição. Nem precisa da gente resolver agora, basta que a gente se abra. Nossa, isso aconteceu, hoje eu sinto culpa, mas que bom que eu percebi, não farei mais e quero encontrar uma maneira, então, de compensar isso daí. E é só dar um tempinho que aquilo vai chegar, sabe? É uma ideia brilhante que vai chegar, uma sugestão que vai agradar o seu coração, porque tudo que a consciência nos soprar não é para nos amofinar, é para nos libertar, né? Aí eu gostaria de, assim, na conclusão, falar que é a ignorância, né, que fez com que a gente continuasse aprisionada aí pela mídia, pelas religiões, né, pelos sistemas políticos, econômicos, toda essa organização social que foi feita por castas, né, pobres e ricos, com um pouquinho de gente sugando o sangue de um monte de gente. Que a gente fala sugando o sangue, sangue é a vida, né? Então, está sugando da pessoa a energia vital dela, a capacidade de trabalho que ela tem, né? Então, tudo é feito usurpando do outro. E assim nós temos aí essa perspectiva maravilhosa, né? Mas é isso que todos estamos precisando, mudar de vida e transformar o erro em atos produtivos. Então, isso não é uma conclusão maravilhosa, isso não é uma conclusão amadurecida, isso não é uma tremenda de uma compreensão, isso é um salto de consciência. E é este salto que nós precisamos dar. Mas veja bem, se a gente não se reunir assim para comentar sobre essas coisas, se a gente não ler um livro, se a gente não frequentar cursos, palestras, como é que nós vamos abrir a nossa mente e tirar de lá todas as ideias erradas e colocar as ideias certas? Vocês estão de acordo, né? Assim, é muito útil que a gente esteja aqui falando sobre essas coisas todas, mesmo que eu não seja a mais sábia do mundo, né? Mas posso trazer para vocês muitas coisas para que a gente consiga, né? Isso é lindo, né, Raquel? E divino. Justamente, lindo e divino. Então vamos deixar que a divindade nos conduza. A mente só tem que fazer isso, parar de querer mandar e de conduzir a nossa vida e deixar a divindade conduzir. A mente é para receber, né, as ideias. Então vocês imaginem, né, uma vasilha, né, uma taça, que é o coração, ou que é a mente. A mente, ela é feminina, ela é receptiva, para receber o pensamento de luz que vier, né? Ensinamentos divinos, né, Juliana? Isso mesmo. Então, se a nossa mente for receptiva às investidas da consciência, sabendo entender o que a consciência está nos pedindo, pronto, nós vamos reverter isso em atos maravilhosos e vamos passar a viver de uma forma inspirada, de uma forma leve, né, de uma forma pacífica. E nesse caso, uns começam a ser colaboradores dos outros. É maravilhoso ouvir tudo isso, amiga. Muitas pessoas precisam ouvir isso para se libertarem, pois muitas carregam culpas demais. Mais uma vez, eu falo com vocês, não acreditem em tudo que eu digo, apenas tomem como inspiração, né, aquilo que vocês acharem que eu estiver falando que não combina muito com o sentimento de vocês ou com o entendimento, corram atrás de pesquisar mais,
de procurar maiores informações, que todo mundo só tem a ganhar, né? Quando procura elucidar melhor as coisas que vão acontecendo com a gente e as informações que vão recebendo, não é? E mais uma vez eu agradeço muito, muito, muito de coração, né, a audiência de vocês, porque é o que dá sentido, né, à minha vida e à minha missão. Eu nasci com essa tarefa mesmo de pesquisar, de estudar, de desvendar os mistérios para auxiliar a todas as outras pessoas, porque não é todo mundo que gosta de estudar, pegar livro, né, varar a noite e pegar um assunto, destrinchar. Tem os que vieram para fazer isso para passar adiante, né? De uma forma mais compreensível. Às vezes os livros são difíceis, até que a gente consiga entender tudo que está num livro. Tem livros que são pesados, né, para a gente ler, porque são coisas que nós nunca ouvimos, e quando a gente começa a ter contato com aquelas realidades, é difícil mesmo. Então, alguém que vai estudando sempre acaba trazendo de uma forma mais compreensível, né? Então, pessoal, semana que vem, se Deus quiser, a gente continua, né? Se tiver algum assunto que vocês queiram específico, pode deixar para mim, né, nos comentários. Obrigada, Ângela. Obrigada. Os ensinamentos são sempre maravilhosos mesmo, né? Eles me libertaram incrivelmente. Aliás, quando eu venho trazer alguma coisa aqui, eu experimentei, tá? E tudo eu experimento, porque eu quero ter certeza de que funciona. Gratidão sempre nos põe para pensar profundamente. É isso mesmo, né, Elaine? A gente precisa se aprofundar, porque senão jamais iremos compreender todas as coisas que acontecem, especialmente essa manipulação toda aí. Se a gente não estudar, não se aprofundar, a gente não sai fora dela, a gente vai continuar eterno escravo. Eu não quero mais ser escravo, tenho conseguido me libertar e quero que todos, se eu puder ajudar, né? Eu agradeço e reconheço sua maestria. Obrigada, meu amigo. Cada um é mestre, né? Todos somos mestres. O que eu aprendo, eu ensino. O que vocês aprendem, vocês ensinam. Os que aprenderem com vocês vão ensinar para outros. Então, essa corrente, ela precisa continuar. Eu sou só um elo delas, né? E procuro fazer com carinho, com dedicação, procuro dar o melhor de mim. E assim nós vamos, né? Gente, muito obrigada, então, viu? Até semana que vem.